Capítulo 1017. Bäcklund, Burgo Imperatriz, na periferia em direção ao noroeste. Este era um lugar que precisava de mais de 1 hora em carruagem puxada por cavalos. A mansão Maigur foi construída às margens do rio Tussock, por isso tinha belas paisagens ao seu redor, com vegetação florescente dentro de seus limites. Estranhamente, as áreas da cidade de Bäcklund tiveram chuvas perenes com relativamente poucos dias de sol. Porém, nos arredores, as nuvens tendiam a ser finas e o sol sempre brilhava. Apesar da curta distância, os dois locais tinham climas completamente diferentes. Era mais óbvio na periferia noroeste. Era até uma plantação de uva bastante famosa no continente norte. E seguindo o rio Tussock desta região para noroeste por mais 50 quilômetros, encontraríamos novamente um clima semelhante ao da área da cidade de Bäcklund. Tais situações deixaram os meteorologistas perplexos. Eles não conseguiram encontrar nenhuma teoria adequada para explicar o motivo. No entanto, Klein teve um vago palpite. Na quarta época, esta era a capital do Império Unido, Tudor Trunsost. Foi também aqui que o imperador de sangue alista abandonou sua humanidade e se tornou uma divindade louca. Portanto, era normal que o clima e o terreno tivessem mudado para sempre naqueles confins muito pequenos. Leonard Mitchell certa vez mencionou informações sobre isso durante uma das conversas livres. Além disso, sendo uma área com uma longa história e sinais de atividade humana primitiva, esta terra da esperança enterrou inúmeras ruínas antigas. Era muito possível que pudessem influenciar o clima. A carruagem entrou na mansão Maigur, passando pelo Lago da Fonte e pelo pequeno jardim que cercava o edifício principal. Finalmente, parou do lado de fora da porta principal. Assim que Klein desceu da carruagem com o mordomo Walter, ele viu o administrador de terras, Richardson, conduzir 2 fileiras de criados e criadas até a porta, aguardando seu empregador. Em comparação com a rua Bäcklund, número 160, havia mais empregados aqui, mas eram principalmente empregados de classe baixa. Olhando para Richardson vestindo um terno novo, Klein assentiu com um sorriso. Bom trabalho. Sem esperar a resposta de Richardson, ele tirou o chapéu e o entregou junto com a bengala ao seu criado, Enune, enquanto perguntava: "Você preparou a sala de atividades para as mulheres conversarem e para os homens jogarem cartas?" "Sim, senhor. Coloquei cartas de pôquer, cartas de tarô e alguns jogos de tabuleiro. O piano, os violinos e outros instrumentos musicais comuns também foram levados para dentro", respondeu Richardson com eloquência. Klein passou pela porta e assentiu. "Onde fica a sala de fumantes para os cavalheiros? Como as mulheres, fica tudo no 2º andar. Eles estão separados por 5 quartos. Richardson não precisava que os criados da mansão o lembrassem. Ele nem precisou se pensar muito para dar uma resposta. Para garantir que a primeira excursão de caça de seu empregador fosse perfeita, ele tomou nota de cada detalhe. Embora isso o esgotasse fisicamente, estava mentalmente animado. Klein perguntou sobre o jantar e os quartos de hóspedes e confirmou que tudo estava em ordem. Em pouco tempo, recebeu o primeiro lote de convidados depois que a mansão Maigur mudou de nome, agora conhecido como Mansão Dantes. Os convidados que chegaram primeiro foram um membro do parlamento Matt e sua família. "Este lugar é muito maior que a minha mansão Moose." Matt tirou o casaco com um sorriso e entregou-o a um criado enquanto elogiava: "Sempre ouvi falar que o vinho de Maigur é de excelente qualidade, mas nunca tive a oportunidade de prová-lo. Posso finalmente satisfazer minha curiosidade hoje. Espero que você não fique desapontado." Klein sorriu modestamente. Sendo uma área famosa pelas plantações de uvas no continente norte,
O champanhe, o vinho tinto e o vinho branco eram considerados os melhores na periferia noroeste de Bäcklund. Mas como a mansão aqui pertencia principalmente aos nobres, as bebidas alcoólicas produzidas pela própria empresa normalmente não eram vendidas ao público. Portanto, era quase inédito. Somente pessoas da alta sociedade ou pessoas relacionadas a ela saberiam disso. Maigur foi uma das mansões mais icônicas. O vinho que fabricou foi amplamente elogiado por pessoas experientes. O vinho tinto de certos anos chegou a ser oferecido por colecionadores a mais de 100 libras a garrafa. No entanto, para que Klein pudesse comprar esta mansão por 20.000 libras, ele naturalmente teve que concordar com certas condições. Todo o vinho de certos anos seria levado pelos servos do Duque Nigan. Matt foi bastante claro sobre isso e não esperava beber vinhos famosos. Ele disse rindo: "Você pode abrir algumas garrafas e servir um copo pequeno de cada para mim. Deixe-me decidir qual dos vinhos restantes é mais espetacular." Como membro da alta sociedade, ele nunca havia provado o vinho da mansão Maigur. A razão era simples: ele era membro do novo partido, e o proprietário anterior, Duque Nigan, era o principal patrocinador do Partido Conservador. Sem problemas, Klein concordou imediatamente enquanto seu olhar analisava o rosto de Hazel. Comparado a julho e agosto, essa garota estava claramente animada. Ela não se sentia mais apreensiva ao enfrentar estranhos. Anteriormente, era tão ruim quanto não querer participar de nenhum banquete ou baile. Isso fez com que aqueles que a conheciam pensassem que ela estava doente. E tudo isso foi graças a Audrey. Sempre que encontrava Duane Dantes na Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen, ela mencionava que recentemente viu a senhorita Hazel Matt 2 vezes. Tal comunicação não parecia problemática à primeira vista, já que Hazel era uma conhecida comum de Audrey e Dantes. Encontrar um tópico sobre um amigo em comum era normal em conversas inúteis. No entanto, Klein pôde ler as dicas da senhorita Justiça e entendeu que ela viu Hazel 2 vezes em bailes e banquetes diferentes e a tratou 2 vezes. Depois de instalar a família de Matt, Klein deu as boas-vindas ao segundo grupo de convidados para a viagem de caça do fim de semana. O general de brigada Conas Kilgore, que veio com um amigo que ele havia mencionado anteriormente. Klein conhecia esse amigo, mas este não conhecia Duane Dantes. Ele era um magnata dos carros a vapor, Framis Cade. Ele foi um dos principais investidores do projeto da bicicleta. Ele confiou em um advogado suspeito de ser um Beyonder e comprou os 10% das ações de Sherlock Moriarty por um preço barato. Como ele é relacionado com um advogado, pode ser explicado que é amigo do Conde dos Caídos. Klein avançou com um sorriso e abraçou o general de brigada Conas e Framis Cade. Bem-vindos. Ele então recuou e disse ao corpulento Framis, de olhos azuis claros, que tinha um quarto de Feisac: "Ouvi dizer que seu carro a vapor é muito famoso. Por que você não dirigiu até aqui?" Antes que Framis pudesse responder, o viril Conas Kilgore disse com um sorriso: "Não, você não o entende. Ele nunca desistirá da chance de mostrar seu carro a vapor. No entanto, o carro é muito pesado. No caminho para cá, caiu em uma vala e não pôde ser retirado. Felizmente, eu nunca acreditei em suas afirmações e andei de carruagem, seguindo atrás dele. Caso contrário, teria que percorrer a distância restante a pé. O principal problema é que nossas estradas são péssimas. Elas precisam ser reformadas e reconstruídas. Elas precisam de trilhos de metal para serem pavimentados, assim como as locomotivas a vapor." Framis respondeu e ergueu as mãos: "Eu estava planejando buscar alguns investimentos de você." "Haha, podemos conversar sobre isso mais tarde."
Foi você quem investiu em nós anteriormente, mas agora está me pedindo um investimento. Só então Klein percebeu que era um magnata bastante famoso da classe alta do reino. Ele doou ações no valor de mais de 10.000 libras e comprou uma mansão cara. Ele também estabeleceu conexões com os militares, então era óbvio que ele era rico. Mas, na verdade, meu patrimônio líquido atual é de apenas 50 a 60 mil libras de ouro, talvez 1/10 da riqueza da senhorita. Justiça. Eu me pergunto quando poderei realmente me tornar um magnata com um patrimônio líquido de 1 milhão de libras. Klein pensou de forma autodepreciativa. Depois de pensar um pouco, ele disse: está tudo bem. Estou muito interessado na fusão de maquinaria e vapor. Quando estiver livre, posso dar uma olhada no seu carro a vapor. Espetacular, disse Frames imediatamente com um sorriso. Se eu não soubesse que você doou uma grande quantia para a Igreja da Meia-Noite, poderia até pensar em você como um crente do Deus do vapor. Afinal, eu desenhei o emblema sagrado triangular em meu peito no passado. Klein não continuou nesse assunto, com medo de que Conas descobrisse suas intenções. Ele apontou para a escada e disse: por que você não vai até a sala de fumantes para experimentar algumas das premiadas coleções de charutos daqui? Só quando comprei esta mansão é que descobri que havia uma sala especialmente para guardar charutos. A temperatura e a umidade são mantidas, mas como você sabe, posso fumar, mas não gosto. Nada mal. Você tem Tifitan? O rosto de Conas Kilgore exibiu um sorriso. Claro. Klein deu uma resposta positiva. Havia apenas um objetivo na organização desta festa de caça. Era para caçar esse general de brigada, vice-diretor do MI9. Portanto, ele levou em consideração todas as suas preferências. No entanto, Klein não tinha pressa em agir nesta viagem de caça. Isso porque ele ainda não entendia a força real de Conas Kilgore como um semideus oculto. Ele precisava de mais reuniões e caçadas para descobrir suas preferências, nível de alerta e os itens que trazia consigo. Como mágico, Klein não atuava despreparado. Reticências. Num apartamento no Burgo Sherwood. Force largou o livro na mão e olhou para Shiel, que estava andando pela sala de atividades. Ela não pôde deixar de perguntar: com o que você está preocupada? Shiel lançou-lhe um olhar e disse: estou frustrada e indecisa. Informo o MI9 sobre o relacionamento próximo do Visconde Stratford com uma mulher desconhecida, ou mantenho isso em segredo até que haja mais desenvolvimento. Por que você está escondendo isso deles? Force primeiro perguntou em resposta antes de dar sua resposta. O Visconde Stratford está relacionado com a morte de seu pai, mas normalmente você não tem oportunidade ou força para confrontá-lo, com medo de ser exposta e afetar sua mãe e seu irmão. E agora, ele pode sofrer um acidente por causa daquela mulher desconhecida. Ele está em um estado relativamente fácil de lidar. Esta é a sua oportunidade, então você está hesitante, certo? Shiel ficou em silêncio por um momento antes de dizer: sim. Force fechou o livro, olhou para a amiga e disse com seriedade: já que você está hesitando, significa que já está inclinada a uma opção. Shiel assentiu lentamente e disse: sim. Force acariciou seus cabelos ligeiramente longos e encaracolados, levantou-se, estendeu a mão direita e disse: já sei sua decisão. Bem, você precisa de ajuda? Vendo Shiel hesitante em dar uma resposta, ela riu e disse: sou uma Beyonder da sequência 6. Sem esperar a resposta de Shiel, ela olhou em volta. Se você estiver preocupada, ainda podemos procurar ajuda adicional. Ela estava insinuando que poderiam obter ajuda dos membros do clube de tarô. Shiel pensou sobre isso e exalou. Por enquanto não. Vamos tentar primeiro. O
Vamos sair agora e continuar monitorando o Visconde Stratford. Agora, Force ficou surpresa. Tudo bem. Mas antes disso, deixe-me usar a bola de cristal para fazer astromância e confirmar o nível de perigo. Depois de algum trabalho, ela segurou a bola de cristal puro com uma das mãos e disse: há um certo nível de perigo. Ponto.